Olá, como vai? Quanto mais o tempo passa, mais perto de Jesus, da volta de Jesus nós estamos. E isto deve ser motivo de alegria, porque este mundo em que nós vivemos está um verdadeiro caos. Não preciso nem eu dizer, você está vendo, não é? Você tem percepção, você é inteligente, você está vendo realmente o que está acontecendo. E quero compartilhar com você hoje um momento triste que Jesus transformou em alegria. O verso bíblico para a reflexão nossa hoje tem apenas duas palavras. Duas palavras, é considerado o menor versículo da Bíblia. E ele está em João capítulo 11, o verso 35, que diz simplesmente, João 11, 35, que diz simplesmente, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou quando ele foi avisado da morte de Lázaro, e ele então se dirigiu a Betânia, da onde ele estava a mais ou menos 2,7, 3 quilômetros, ele foi caminhando, e demorou para chegar lá, ele passou em outros lugares e realizou milagres, e quando ele chegou em Betânia, Lázaro já tinha sido enterrado, né, ou depositado, porque eles não enterravam naquela época, eles colocavam em tumbas de pedra. Então eles depositavam o corpo nas tumbas e fechavam com uma grande pedra a entrada. E quando Jesus chegou lá, já tinha Lázaro falecido, ido a óbito. 4 dias havia que Lázaro já tinha descansado. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, choravam inconsolavelmente. E então Jesus se dirigiu ao túmulo, né, onde estava ali Lázaro depositado, e uma pequena multidão seguiu Maria e Marta, né, porque pensavam que elas iam chorar lá no túmulo, chorar pelo irmão, mas elas foram ao encontro do mestre que estava chegando. Então Marta disse para Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E ela estava inconsolável porque agora Lázaro estava morto. E Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Há duas possibilidades, duas hipóteses de que nós conhecemos. Uma das hipóteses, não é, de que Jesus chorou está na Bíblia. A Bíblia de estudo, a Bíblia cronológica de aplicação pessoal. Eu tenho esta Bíblia aqui e ela sugere duas hipóteses por que Jesus chorou. A primeira, provavelmente porque Jesus se solidarizou com a tristeza dos parentes de Lázaro e também com aqueles que estavam ali no velório e agora já tinham colocado Lázaro lá, ele já estava enterrado. Ou porque Jesus perturbou-se, sabe com o quê? Com a incredulidade deles. Esta é a Bíblia cronológica de estudos. E a escritora norte-americana Ellen White, ela também faz menção no livro Desejado de Todas as Nações, página 509, ela dá uma explicação coerente e lógica do motivo pelo qual Jesus chorou. Aqueles homens que estavam ali em torno, tentando consolar Maria e Marta, ou estavam lá por curiosidade, ou estavam lá porque conheciam a Lázaro, eles não acreditavam no Filho de Deus. E olha o que a escritora Ellen White fala. Peço permissão para ler. Não foi, porém, simplesmente pela simpatia humana para com Maria e Marta que Jesus chorou. Havia em suas lágrimas uma dor tão acima da simples mágoa humana como o céu se acha acima da terra. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para o chamar do sepulcro. Portanto, Jesus não tinha motivos para chorar, ele sabia que ao chamar Lázaro da morte, do sono, Lázaro voltaria à vida e ele teria Lázaro consigo. Então Jesus não chorou por Lázaro. Chorou, vejam só, porque muitos do que ora pranteavam a Lázaro
haviam de em breve tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes se achavam, no entanto, os incrédulos judeus de interpretar devidamente suas lágrimas. Este foi um dos motivos que a escritora Ellen White fala, pela qual Cristo chorou, derramou suas lágrimas, comoveu-se profundamente, não pela morte de Lázaro, talvez porque ele viu e sentiu a dor, a tristeza pela morte das pessoas. Os parentes choravam, nós choramos quando nós perdemos os nossos parentes a quem amamos. E Jesus, olhando para o futuro, olhando para o horizonte, através dos séculos, das gerações, ele viu quanta tristeza, quanto lamento, quanto choro, quanta dor a humanidade passaria pela morte dos seus entes queridos. Esta foi uma das razões pela qual ele chorou. E a outra razão é porque Cristo estava diante de pessoas incrédulas, que não criam nele, que estavam a ponto de planejar, já estavam planejando, estavam a ponto de executar, matar a Jesus, assassinar a Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou ali Lázaro. E mesmo assim, endurecidos, corações endurecidos, não se deram conta de que estavam diante do doador da vida, que é Jesus Cristo. É possível que haja lágrimas em teus olhos hoje. É possível que você esteja vivendo momentos de dor. E este verso de João 11:35, o pequeno verso de grande efeito e de profundo significado, Jesus chorou, é porque, sabe, ele se importa com você e comigo. Ele se importa com as suas lágrimas. Jesus, ele dá atenção e ele está envolvido na nossa vida, na tua vida, sabe por quê? Porque ele deu a sua própria vida por você e por mim, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos garantida a nossa santificação, a nossa justificação, a nossa ressurreição, o nosso perdão, a nossa redenção e então, por fim, a nossa glorificação e salvação eterna. Feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque és um Deus poderosíssimo, maravilhoso. Ninguém consegue fazer os milagres que o Senhor faz, os que fazem milagres hoje. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, médiuns que enganam as pessoas. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos nesta manhã, em nome e pelo poder de Jesus. Agradecidos oramos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo, sereno e sem temor. Provérbios 1:33. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.